Enquanto você abre, deixa eu falar uma coisinha aqui em relação ao que o pastor Roberto falou. Não vou estender, ele já falou exatamente o que tinha que ser dito, mas eu acho importante, enquanto você abre em 1 Reis, capítulo 17, eu fazer o seguinte comentário. O pastor Marcos, ele já falou aqui publicamente que ele tem dificuldade de tratar do assunto, né? Eu também tenho. Não sei se é porque eu passei umas experiências aí no passado relacionadas a essa questão ministerial e de oferta que eu não concordava muito, mas eu também tenho. Eu falo pouco, apesar de eu acreditar piamente na palavra do Senhor e tudo aquilo que o pastor Roberto falou, que é verdade, e eu ajo, não falo, mas eu ajo exatamente dessa forma. Eu me lembro uma vez que eu estava na igreja e na hora da oferta eu era novinho, 16, 17 anos, mal trabalhava, mas não tinha condições financeiras, e na hora da oferta eu falava para o Senhor: Senhor, um dia eu vou ter condições de todo culto ofertar na casa do Senhor, e eu procuro fazer isso, todo culto, não vir de mãos vazias. Mas não era isso que eu tenho para falar, não. O que eu tenho para falar é que a última vez que eu conversei com o pastor Roberto, pessoalmente, tirando hoje, a hora que eu cheguei aqui na igreja, foi, sei lá, pastor, a última vez, uma semana, 10 dias, 15 dias atrás. E não conversei nada de oferta. A gente às vezes troca alguns WhatsApps, né? Mas é aquela coisa trivial, simples, como eu troco com o pastor Marcos, com o pastor David. Também não falei nada de oferta com ele hoje. Eu já sabia que hoje eu estaria pregando. Ao chegar aqui, o pastor Roberto falou assim para mim: pastor Zago, Deus tocou algo no meu coração sobre oferta e eu gostaria, se o senhor autorizasse, de dar uma palavrinha na hora da oferta. Pode ser? Falei que sim, claro. E ele nem sabe o que eu vou pregar hoje. Ele nem leu, agora que ele está sabendo ali que eu abri na palavra de Deus. E tem uma parte do texto que se refere exatamente à oferta. Talvez o Senhor olhando para o meu coração e falando assim: você vai pegar leve. Hoje eu vou levantar o pastor Roberto lá para dar uma palavra. Pode ser? Pode ser que Deus fez exatamente isso. Você antes de terminar o culto, viu, pastor? Hã? Isso aí antes de terminar o culto. Eles vão pegar lá fora. Não vai não. Vamos deixar Deus falar os nossos corações? A palavra não vai ser só disso. Há uma parte. Mas vamos deixar o Espírito Santo falar os nossos corações. Amém? 1 Reis, capítulo 17, diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel. 1 Reis, capítulo 17: perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou, se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi
E fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, o meu pecado, e matares meu filho? Verso 19. E ele disse: dá-me teu filho. E ele tomou o seu regaço e levou-o para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que tome a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse: Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações nesta noite, e faça de mim tão somente um instrumento do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, essa história lá acontece logo após o reinado de Salomão. Israel foi dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Acabe foi levantado como rei do reino do norte, onde ficaram 10 tribos de Israel. No reino do sul ficaram apenas 2 tribos. Acabe é o 8º rei de Israel, e o pior de todos. A palavra de Deus diz que até o reinado de Acabe não havia um rei sequer que tinha sido tão mau como foi Acabe. E certamente o principal motivo, a razão pela qual ele foi tão mau, tão ruim, tão ímpio, foi porque ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Se você olhar a historinha, você vai entender melhor. Certamente foi por isso. O tempo não nos permite discorrer. A verdade é que Acabe fez a escolha errada. Ele escolheu uma mulher para casar. Nós precisamos tomar muito cuidado nas escolhas que nós fazemos nesta terra. As escolhas que nós fazemos para casamento, para quem ainda não casou. As escolhas que nós fazemos no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Porque existem escolhas que são para a vida toda. Quando você tiver que decidir algo, busque a direção do Senhor. Ore antes. Enquanto você não tiver paz para fazer isso, não faça. Acabe o seu reinado para receber um título tão ruim, um título tão chato, um título tão feio, né, de ter sido o pior rei de Israel, foi porque ele fez uma escolha errada. No seu trono, durante o seu reinado, na verdade, quem estava por trás não era Acabe, não era o Senhor, ele não buscava a direção de Deus. Quem estava por trás do seu reinado era sua esposa Jezabel. Ali, na onde eles viviam e da onde ela veio, eles começaram a adorar a Baal, um deus ímpio. Eles começaram a se prostituir. A prostituição aumentou em Israel. Tanto Acabe como Jezabel, eles ordenavam que os profetas do Senhor eles ordenavam para que eles fossem mortos. A idolatria cresceu demais. É nesse cenário, nessa situação, de forma bem básica e resumida, para que eu possa mostrar para você que surge o profeta Elias. Ele se levantou, ele surgiu, Deus o levantou neste cenário para que ele pudesse confrontar Acabe. O profeta Elias não foi levantado para confortar, ele foi levantado para confrontar. Muitas vezes esse é o papel do profeta, muitas vezes esse é o papel do evangelista, muitas vezes esse é o papel do pastor. Confrontar, e não só confortar. Há momentos em que existe a necessidade do confronto, de acordar, sacudir, levanta, acorda, abre, de bater mesmo, de lançar o chicote. Porque tem muita gente que não abre os olhos, não percebe aquilo que Deus está mostrando. Nós olhamos aqui que no versículo 1, Acabe se levantou e ele chegou diante. Elias se levantou, o Senhor o levantou e ele chegou diante de Acabe, já dando o recado do Senhor.
vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O objetivo dessa palavra era mostrar para Acabe, para Jezabel, era mostrar para aquele povo ímpio, e principalmente para o Deus deles, o tal de Baal, quem era Deus. Baal, além de ser um Deus relacionado à prostituição, era também considerado um Deus que era o dono, ele que mandava na chuva, ele que mandava na natureza. E aqui, com esse recado, a palavra do Senhor foi bem clara, era para mostrar para todos eles que quem manda era Deus. Quem domina sobre tudo e sobre todos não era Baal, era Deus, era o Senhor dos exércitos. E a palavra veio e eles ficaram aproximadamente 3 anos sem chuva. A gente vê isso um pouquinho mais para frente no texto. Só que depois que Elias trouxe essa palavra para Acabe, ele precisou fugir. Porque Acabe e o seu exército queria pegar Elias. Certamente ele estava correndo perigo de morte. E aí Deus dá uma ordem para Acabe: vai para o ribeiro de Querite. No versículo 3, nós lemos aqui, diz lá: eu quero que você fique junto ao ribeiro de Querite. Irmãos, Querite significa separar, cortar. Este é o significado de Querite. Muitas vezes o Senhor quer nos levar para longe. Muitas vezes o Senhor quer nos separar. Muitas vezes o Senhor quer nos deixar separado, em retiro. Muitas vezes o Senhor quer nos deixar oculto. É difícil nos dias de hoje nós ficarmos em retiro, separado. É difícil nos dias de hoje, onde todo mundo se comunica com todo mundo de uma forma rápida, rasteira, ligeira, né? Se você não desligar o seu Wi-Fi à noite, você não dorme. Se você deixar lá ligado, por quê? Porque hoje a comunicação é muito rápida, se acha todo mundo a todo instante, a todo momento, a qualquer hora. Se você, meu irmão, não desligar durante o seu trabalho, você passa o dia sendo incomodado e não trabalha. Perde o emprego e depois vai pedir para o pastor orar para abrir outra porta. Desliga o Wi-Fi, porque não é para orar por isso, não é verdade? Você é obrigado a deixar o seu celular lá. Ou então coloca tudo no mudo, porque hoje em dia é difícil, mas nós precisamos, irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos nos reservar, separar. Eu me refiro a esse ponto aqui como que se Deus quisesse tratar com Elias, além dele ter que fugir, além dele ter que ir para longe, o Senhor estava dando um direcionamento para ele. Havia um momento que Elias precisava ficar a sós com Deus. Elias precisava se reservar. Todos nós precisamos de momentos a sós com Deus. Eu normalmente, quando durante a noite eu não tenho sono, irmãos, para mim não tem outro motivo, a não ser porque eu tenho que ficar sós com Deus. Porque se eu trabalho, acordo cedo e de madrugada, ou qualquer outra hora de dormir, eu não consigo dormir, é porque Deus quer falar comigo, ou eu quero falar com Deus. Então, um dos momentos que eu tenho a sós com Deus são nessas horas. É a hora que eu me reservo. Outro momento que eu gosto muito de falar com Deus é quando eu estou dirigindo, a sós. Para mim é um momento de deleite. Ali eu vejo, irmãos, que eu não tenho o dom de cantar, mas eu canto que, olha, é uma maravilha, porque eu estou a sós com Deus. Eu aproveito estes momentos para ficar a sós com Deus. E o teu? Qual é o teu momento a sós com Deus? Talvez seja igual ao meu, talvez seja diferente. Talvez o seu momento a sós com Deus seja no cantinho lá do seu quarto. Talvez o seu momento a sós com Deus seja num outro horário diferente do meu. Mas você tem o seu, não tem? Eu creio que você tem. Se você não tem, ouça o que o Espírito diz à igreja. Arrume um tempinho a sós com Deus. Do versículo 4 ao versículo 6, o Senhor mandou ele para Querite e disse assim para Elias: vá para lá, porque eu tenho ordenado. O Senhor dizendo: eu ordenei que os corvos te alimentem, te sustentem. Aqui o Senhor diz que os corvos vão lhe trazer pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E a água você vai beber do ribeiro. Esta foi a ordem do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas aqui, irmãos, há um milagre grandioso. Há um milagre tremendo da parte de Deus. Sabe por quê? Em primeiro lugar, irmão, o corvo não alimenta nem sequer
quer os teus filhotes. Nós lemos no início do culto, Salmo 147, lá tem um versículo que fala que se o Senhor não trouxer os alimentos para eles, eles morrem de fome. Jó, no capítulo 38, se não me engano, no versículo 41, o Senhor está falando com Jó, o Senhor está lá trazendo para Jó, mostrando para Jó que ele era Deus, que ele coloca limites no mar, que ele é o Senhor que faz o gelo derreter. E aí tem um momento que ele fala lá: quem dá o alimento aos filhotes do corvo? Corvo não alimenta nem o seu próprio filhote. Além disso, o corvo tem medo de homem. E o Senhor fala assim: vai, Elias, para Querite, porque eu já ordenei que os corvos te alimentem. Isso já é tremendo, isso já é maravilhoso, isso já é um milagre, já é a mão de Deus cuidando. Sem contar que também havia, irmãos, a possibilidade de Elias ser encontrado por Acabe. E eu não sei se você sabe, mas Acabe, se ele tinha alguma qualidade, uma delas era que ele era um grande estrategista militar. E certamente ele ia vasculhar toda a região para encontrar Acabe. E se ele achasse um rastro sequer que direcionasse para Elias, Acabe ia lá e ia achar Elias. Quem foi que Deus mandou levar comida para Elias? Corvo. Corvo deixa rastro? Ele estava protegido por Deus. Elias estava guardado por Deus. Acabe ia revirar centímetro por centímetro da região e não ia encontrar Elias, porque ele estava debaixo da proteção do Senhor. Estava guardado. Aqui já é um milagre. Eu fiquei imaginando Elias acordando pela manhã, se levanta, lá estava lá o pão e a carne que o corvo trouxe. Ele come, se alimenta, levanta, bebe um pouquinho de água fresca do ribeiro de Querite, dá uma caminhada, aí ele começa a orar, falar com Deus, meditar, canta, adora, busca o Senhor, dá uma saidinha para a esquerda, para a direita, para olhar a região onde ele estava. Não podia ir muito longe, ele sabia o perigo que ele corria. Descansava, chegava à noite, lá vinha o corvo, pão e carne. Ele comia, agradecia e dormia. De onde vinha, irmãos, o pão e a carne? Não temos a menor ideia. A palavra de Deus não nos fala, mas nós sabemos que Elias não ficou um dia sem comer, porque Deus supria as suas necessidades. Eu tenho certeza, irmãos, que qualquer outro lugar que Elias estivesse, certamente ele estaria passando fome, porque ele estaria fora do local designado por Deus. Quando nós estamos no local designado por Deus, irmãos, nada nos falta. Quando nós estamos no local em que Deus define, em que Deus manda estar, fica tranquilo, fica em paz. Pode acontecer o que for ao seu redor, Deus está te sustentando, Deus está te protegendo, Deus está te guardando. Era isso que acontecia com Elias. Uma coisa nós precisamos ter em mente: você não precisa saber para onde vai, se você permitir que Deus te guie. Não importa se é para a esquerda, se é para a direita, se é para trás, se é para frente, se Deus está te guiando, não precisa se preocupar. Não precisa temer, não precisa olhar as circunstâncias, os homens, não precisa olhar aqueles que ameaçam te fazer algum mal. Se você está debaixo da vontade do Senhor, ponto final. A palavra de Deus diz no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 15, que a paz do Senhor deve ser o árbitro, deve ser o juiz em nossos corações. O que isso significa? Eu tenho para mim esse versículo como um estilo de vida. Todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão na minha vida, entre uma e outra decisão, eu penso junto diante do Senhor, eu oro e falo: Senhor, o que eu faço, A ou B, aquilo que me dá mais paz, aquilo que me traz mais tranquilidade, é aquilo que eu faço, é aquela decisão que eu tomo. Assim nós precisamos também agir desta forma. Elias sabia disso, irmãos, e ele descansava no Senhor. Ele sabia que o Senhor estava tomando conta. Ele sabia tanto disso, mas tanto, que no versículo 7, as coisas mudam um pouco. O ribeiro, secou. Acabou. Elias começou a notar, né? Eu imagino, a água começou a diminuir, aquela torrente mais
forte que passava, começou a virar um pouquinho de água, dali a pouco era um fiozinho de água, dali a pouco começou a se formar poças, quando ele menos imaginou, o rio secou. E agora? Foi Deus que mandou ele lá. Às vezes, irmãos, nós olhamos para as circunstâncias e aí nós falamos assim: não vai dar certo. Já estou vendo, essa porta vai fechar. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e falamos assim: a empresa vai fechar. Está claro, eu estou vendo, já está atrasando o salário, já não deposita o fundo de garantia há tanto tempo. Você é inteligente, o Senhor te capacitou com uma inteligência e você está vendo as coisas acontecerem. E por você ser inteligente, você olha e fala assim: as circunstâncias estão mostrando que essa porta vai se fechar, vai ficar ruim, o caldo vai entornar. Eu sei que às vezes é difícil entender o trabalhar de Deus. Eu sei que às vezes nós ficamos nos perguntando: mas as coisas não estão dando certo na minha vida, eu estou vendo. E aí a gente não consegue, não obtém resposta do Senhor. E aí muitas vezes nós agimos, irmãos, igual Sião agiu. No livro de Isaías 49, quando Sião diz assim: o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou só, Deus me abandonou. Mas nesse mesmo livro de Isaías, o Senhor responde para Sião da seguinte forma: acaso pode uma mãe esquecer do bebê, do neném que ela amamenta? Acaso a mãe não vai ter compaixão do próprio filho que ela gerou? Em tese, não. Mas aí a própria palavra de Deus diz: até pode. A mãe até pode esquecer do bebê que alimenta. A mãe até pode esquecer do filho que gerou. Porém, diz o Senhor: eu não me esquecerei de ti. Eu tenho o teu nome gravado na minha mão. E o que eu acho mais lindo neste texto é que ele encerra dizendo assim: que os teus muros estão diante de mim, diz o Senhor. Ou seja, os teus caminhos, a tua vida, o teu andar, o teu trabalho, tudo, a tua vida por completa está diante do Senhor. Pare de olhar nas circunstâncias, pare de olhar para as dificuldades. Mas pastor, eu estou vendo que a empresa vai fechar. Deixa a empresa fechar, deixa a porta fechar, deixa a dificuldade vir. Não tem aí a sexta-feira sua linda, né? Já viu, todo mundo viu, né? Como diz o pastor, não grava isso não. Vem em mim sexta-feira, né? Não é assim? Deixa a dificuldade vir. Ou você não conhece o seu Deus, ou você não tem relacionamento com o Deus que você serve. Aqui, irmãos, Elias viu que o rio secou. Ora, o rio secou, o que eu faço agora, Senhor? Não foi Deus que mandou ele para Querite? Não foi o Senhor que falou para ele: vai até lá, que eu vou colocar os corvos para te alimentar, e você vai beber água do rio que passa, do ribeiro chamado Querite? Foi Deus, irmãos, foi Deus que mandou Elias ir para lá. O que Elias faria? Senhor, e agora? O corvo eu sei que o Senhor manda, mas é água. Você não entregou sua vida a Cristo? Você entregou sua vida a Cristo. E quando você entregou sua vida a Cristo, foi por completo. Foi corpo, alma, espírito. Foi a vida dentro de casa, a vida social, a vida profissional, os seus sonhos, os seus planejamentos, os seus projetos. Quando eu digo que você entregou a sua vida a Cristo, é você como um todo, a sua existência como um todo, o amanhã como um todo, os próximos 10, 20, 50, 70 anos da sua vida estão nas mãos do Senhor, se Ele não voltar antes. Você colocou tudo isso diante de Deus. Confia no Senhor. Israel, irmãos, nesse texto que nós estamos lendo, estava na terra prometida. Esse texto, essa passagem, eles já tinham alcançado a terra prometida, porém eles estavam se esquecendo de quem havia sustentado eles no deserto. Às vezes nós olhamos as circunstâncias e nos esquecemos o que Deus fez para nós no passado. Quantas bênçãos, quanto livramento, quanta prosperidade que o Senhor já concedeu, que o Senhor nos deu. Aí nós olhamos para as circunstâncias hoje e falamos: Senhor, o rio secou. Será que Elias olhou para o Senhor e falou assim: Senhor, o rio secou, será que eu pequei? Não. Elias não fez isso. Será que eu me afastei da vontade de Deus?
Por que será que o Senhor não me ouve mais? Por que será que o Senhor está permitindo essas coisas acontecerem na minha vida? Não, irmãos, Elias não fez nada disso. Elias confiava tanto em Deus, e ele sabia, irmãos, que Deus apenas queria levar Elias para outro lugar. E muito mais que levar Elias para outro lugar, Deus queria levar Elias para outro nível espiritual. Deus queria fazer mais através da vida de Elias. E não era ali, junto ao ribeiro de Querite, que ele ia fazer. E para tirar Elias dali, o ribeiro precisava secar. E depois, Elias orou, Elias falou, cumpriu uma promessa do Senhor: não choverá sobre a terra. Se não há chuva, o ribeiro seca. Elias sabia disso. Nada é eterno. Existem momentos na nossa vida, com exceção da vida eterna, claro, né? Existem momentos do nosso Deus. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que o Senhor quer nos levar para outro lugar. Existem momentos na nossa vida que determinada porta se fecha, é porque o Senhor tem uma outra para você. O Senhor tem um outro caminho, o Senhor tem algo melhor, o Senhor tem algo maior. Existem momentos que o Senhor quer nos levar para outro nível, e para isso Ele precisa que você passe de repente pela circunstância que você está passando agora. Quantas vezes nós oramos, buscamos ao Senhor e pedimos assim: Senhor, transforma a minha vida. De repente a circunstância que você está vivendo hoje é porque o Senhor quer transformar a sua vida. Ele está respondendo a tua oração, está respondendo a nossa oração. Quantas vezes, irmãos, nós oramos ao Senhor: som do meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor. De repente a circunstância que você está vivendo é em razão disso. Quantas vezes nós oramos: Senhor, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome através da minha vida. Aí o Senhor fecha uma porta e você acha ruim. Não, tem fé que Ele vai abrir outra, e aí Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida. Você vai poder testemunhar. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o seu Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus, eu tenho pensado muito nisso. O Senhor, Ele quer ter uma história comigo, Ele quer ter uma história com você. Deus não quer, irmãos, viver só de momentos comigo e só de momentos com você. E às vezes não, certamente, para que o Senhor possa construir uma história comigo e com você, algumas coisas têm que acontecer na nossa vida. Algumas portas têm que fechar. Às vezes tem que dar um apertozinho aí em mim, um apertozinho em você. Aí o Senhor diz para Elias, Jesus, o Senhor diz para Elias, no versículo 8 e 9, Ele fala que é para ele ir para Serepta, porque lá, assim como Ele ordenou aos corvos, Ele também ordenou a uma viúva que cuidasse de Elias, a uma viúva que sustentasse Elias. Irmãos, viúva, entenda, viúva não é a viúva de hoje, tá? Senão você vai, tem muita viúva rica hoje, né? Não é essa não, tem nada a ver. Viúva nesse contexto bíblico, nesse momento, nessa passagem aqui, era sinônimo de pobreza. Falar de viúva era mulher pobre. Falar de viúva era uma mulher que não tinha condições de viver sozinha. Para você ter uma ideia, a palavra de Deus tem versículos, o Senhor orientando no Antigo Testamento que sacudissem as árvores frutíferas para que caíssem frutas, e as que caíssem no chão era para deixar, não era para pegar, porque quando a viúva e o órfão passassem, era para eles se alimentar daquilo, porque eles eram pobres. A palavra de Deus diz que tinha um dízimo que era pago, o Senhor deu, está na lei, um dízimo que era pago de 3 em 3 anos, que era pago para a viúva, para sustentar a viúva. E aí Deus manda Elias ir para Serepta, onde uma viúva ia sustentar ele. Outro milagre do Senhor. Às vezes, irmãos, Deus fala as coisas e a gente não entende, mas não é para entender mesmo não, é para obedecer, é para confiar no Senhor. Não importa se o milagre é pequeno, se o milagre é grande, a tua resposta, a resposta da tua oração, acredite, ela começa com um ato de obediência. Ela começa quando
você fala assim, eu vou obedecer. Às vezes nós não vemos a solução do nosso problema, mas você sabia que ele começa a se resolver a partir do momento que você dá o primeiro passo de fé? Quando Deus falou para Elias, vai para lá que uma viúva vai te sustentar, ele não duvidou, ele foi para Serepta, ele obedeceu ao Senhor. É o que nós vemos no versículo 10, que diz, chegando, ele encontrou a viúva, e ele pediu uma vasilha com água, para que ele bebesse. Em seguida ele falou, traz um bocado de pão. Ela não tinha, você leu a história. Ela falou que tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela ia fazer para ela e para o filho, eles iam morrer. Então o Senhor disse assim para ela, não temas, vai, faz como você tem dito, um pequeno bolo traz primeiro para mim e depois para você e o teu filho. Se você fizer isso, disse o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O pedido de Elias, irmãos, foi uma prova de fé para essa mulher. Ela só tinha aquilo para ela e para o filho dela. Depois eles morreriam. Você leu o texto comigo. Quando Elias disse isso e falou para ela, olha, faz como você está dizendo, porém, divide, faz um pequeno bolo para mim e um para você e para o teu filho. Traz para mim primeiro, depois você faz para você e para o teu filho. Se você fizer assim, a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar, até que o dia chova sobre a face da terra. Irmãos, essa mulher, ela não teve medo, ela confiou, ela acreditou naquilo que o profeta disse, ela acreditou naquilo que a palavra disse, ela abençoou o profeta, ela creu nisso. Às vezes nós não temos nada, não é verdade? Às vezes a situação está difícil mesmo, mas você sabia que quando nós damos, ainda que tenhamos pouco, quando nós damos do pouco que nós temos, isso é um ato de fé? E aqui que eu falo que o pastor Roberto nem sabia que eu ia pregar isso hoje. Isso é um ato de fé, irmãos. Ofertar é um ato de fé. Dizimar é um ato de fé. Trazer 1 quilo de arroz, se você não pode trazer um pacote de 5 quilos, é um ato de fé. Dedicar um pouquinho do seu tempo a orar por missões, se você não pode ofertar, é um ato de fé. Dedicar um pouquinho do seu tempo a ajudar alguém, a estender a mão, a fazer algo que a palavra do Senhor aprova, é um ato de fé, irmãos. Elias disse para essa mulher, não tema, haja com fé. A palavra de Deus diz no livro de Gálatas capítulo 6, que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. É a lei da semeadura. Curioso como muitas vezes nós usamos este texto para dizer assim, olha lá, plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Mas não é coisa ruim, é para coisa boa também. Gálatas 6 é para quando você planta com fé, quando você oferta, quando você abençoa, quando você dedica o seu tempo ao Senhor, quando você traz ajuda numa cesta básica, você também está ofertando, você também está se dedicando à palavra do Senhor, você está plantando e certamente você vai colher disso. Como o próprio pastor ministrou aqui na hora das ofertas, você sabia que só aquele que é abençoado abençoa? Pense sobre isso. Pensa como anda você. Você é abençoado? Então você tem abençoado. Você não tem abençoado? É ingratidão? Você é um abençoado. Você recebeu a graça do Senhor. Você recebeu o perdão do Senhor. O Senhor tem te abençoado dia após dia. Ao nascer do sol, você já é abençoado. O emprego que você tem, você já é um abençoado pelo Senhor. O Salmo 37, versículo 4 diz, deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, faça a vontade do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O Senhor tem olhado e tem te abençoado. Essa mulher, irmãos, ela teve fé. Ela teve tanta fé, ela fez, ela abençoou, que o versículo 15 diz assim, que foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, comeu ele, comeu a sua casa durante muitos dias. A bênção do Senhor sobre a vida dela, porque ela abençoou, porque ela não reteve, irmãos, ela abençoou. Entenda,
Quando nós abençoamos, as janelas do céu se abrem. Veja o que essa mulher fez, ela abençoou, e a bênção não foi somente para ela e para o filho dela, a bênção alcançou o lar dela, a casa dela, a família dela. Eu tenho ministrado aqui às quintas-feiras, e quando eu tenho orado para algumas pessoas, numa das minhas orações, eu falo sim, eu peço para que Deus abençoe, e que a bênção sobre aquela vida, sobre aquela pessoa, seja extensiva aos familiares dela, não importa quem quer que seja, se são crentes, se não são crentes, se vem na igreja, se não vem, mas que essa bênção seja extensiva aos familiares, e que eles vejam o que o Senhor está fazendo na vida daquela pessoa que está vindo à igreja, que está vindo à frente. Eu olho aqui para este texto, irmãos, eu vejo no versículo 17, o tempo está passando e eu preciso, Senhor, me ajuda. No versículo 17 a gente vê que as coisas mudaram, né? Estava indo tudo bem, estava indo tudo uma bênção. Porém, o filho da viúva adoece. Ela obedeceu, ela teve fé, o Senhor abençoou, o Senhor multiplicou a farinha, o azeite, ela comeu, o profeta comeu, o filho comeu, a casa comeu, o lar comeu. E agora, o filho adoece. O filho fica doente e pior, morre. Eu aprendo que muitas vezes, irmãos, quando Deus faz um milagre na nossa vida, ainda assim, a gente pode ter problema lá na frente. A gente pode ter dificuldade, a gente pode ter luta. Porque aquele milagre que o Senhor fez, foi para ontem. Lembra que eu falei que Deus estava levando Elias para outro nível? Pois bem, Elias foi e falou a palavra. Elias foi o profeta que anunciou. Deus mandou o corvo para sustentar ele, levava pão, levava carne, ele bebeu a água do rio. O rio secou, a viúva, ele foi lá, mandou ele com a viúva começou a sustentar, tinha pouca comida. Deus já fez um milagre ali através da vida de Elias, ele estava subindo de nível, o Senhor estava usando a sua vida. De repente, o filho da viúva morre. Outro problema, porque a vida é assim, tem hora que vai tudo bem, os mares estão calmos, tem hora que as tempestades vêm. Isso se chama vida. Conta na história que em 1870, na cidade de Chicago, isso é verídico, tá? Isso é fato, havia um homem chamado Horatio Stafford, alguma coisa assim, se eu fiz a pronúncia certa. Ele era crente, fiel, servia ao Senhor, batalhou muito e se transformou num advogado de renome, um advogado famoso, conceituado. Ele tinha 4 filhas e um filho. Numa determinada data, o seu filho pegou uma infecção e morreu. Jean, deixa a ponta aí. Se não bastasse isso, poucos anos depois, houve um grande incêndio na cidade de Chicago, um dos maiores dos Estados Unidos. 250 pessoas morreram, e o prédio onde este advogado tinha o seu escritório também foi atingido. Ele teve uma perca incomensurável. Imagina, o advogado em 1870, 1875, quanto tinha de papel? Esse advogado, ele era amigo de um evangelista chamado Moody, muito conhecido. Ele era homem de Deus, fiel, e depois do incêndio ele ajudou muitas pessoas. Por volta do ano de 1873, ele resolveu ir para a Europa e encontrar com o evangelista Moody, que estava fazendo campanhas evangelísticas na Europa. Por questão de compromisso, ele pediu que a sua família fosse na frente. Colocou a sua esposa e suas 4 filhas no navio. Ele iria logo em seguida, 2 dias depois, e eles se uniriam na Europa. A sua família foi, quando eles estavam no meio do Oceano Atlântico, o navio que elas estavam se chocou com outro navio. O navio partiu em 2. Aquela mãe, na confusão de tentar se salvar, elas, filhas, aquele monte de gente querendo se salvar, a mãe viu as 4 filhas sendo engolida pelas águas do Oceano Atlântico. Morreram mais de 220 pessoas. A mãe, com mais algumas dezenas de pessoas, conseguiram se salvar. E mais tarde, no país de Gales, ela mandou um telegrama, um telégrafo para o seu marido, com 2 palavras apenas, escrito assim: salva sozinha.
Ele pegou o primeiro navio que ele conseguiu pegar, embarcou e foi diretamente para a Europa. Quando ele estava passando próximo ao local onde o navio com suas filhas havia naufragado, o comandante disse para ele: foi mais ou menos nessa região. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu uma poesia que mais tarde se transformou numa canção, que dizia assim: irmãos, nós condicionamos a nossa paz com o que nós temos, com o que nós possuímos. Claro que aquele homem sofreu, claro que aquele homem chorou. Quem aqui já teve a oportunidade de perder um ente querido sabe o que é isso, uma mãe, um pai, um filho. Eu costumo dizer, quem perde mãe e pai é órfão, e quem perde filho é o quê? Já falei isso, acho que aqui, já falei isso em outros lugares, já digitei na internet, não consegui descobrir o nome que se dá a quem perde um filho, porque é contra a lei da natureza. A lei da natureza é o filho enterrar o pai e a mãe, não o pai e a mãe enterrar o filho. Certo que este homem sofria, certo que o coração deste homem estava dilacerado, mas escrever uma canção dessa num momento como esse, irmãos, é porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Ele sabia que nada podia abalar a caminhada dele. A paz dele estava firmada no Senhor, não estava firmada no que ele tinha, no que ele deixava de ter. Quando nós passamos por lutas, por dificuldades, nós temos dois caminhos a seguir: ou fazer igual a viúva e reclamar quando o filho dela morreu. Você veio aqui para apontar o meu pecado, o que Deus está fazendo comigo, por que eu estou passando com isso? Ou então agir como profeta e confiar em Deus, acreditar, confiar que o Senhor tem o controle das nossas vidas. É nós que escolhemos os dois caminhos. Muitas vezes nós agimos como esta mulher, achando que é por causa de pecado. Não é, irmãos. Aconteceu isso no Novo Testamento. Perguntaram para Jesus em João 9, quando encontraram com o cego: quem pecou, Senhor, este ou os teus pais? Jesus disse: nem ele, nem os seus pais. Ele ficou cego para que se manifestasse nele a glória de Deus. Às vezes é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. As nossas lutas, as nossas dificuldades, muitas vezes nós passamos, o Senhor está talvez nos testando a nossa fé, a nossa obediência, dizendo para a gente: eu quero manifestar o meu poder na sua vida, diz o Senhor. Você tem que acreditar, confiar, estar com Jesus, irmãos, em toda e qualquer situação, na dificuldade, na escassez, sabendo que Ele cuida, que Ele zela. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas era Elias. Quem sou eu diante de Elias? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Elias era um profeta, então significa que Elias tinha o dom de profecia. Apenas isso, claro, apenas não depreciando o dom de profecia. Mas assim como ele tinha o dom de profecia, 1 Coríntios capítulo 12 diz que há diversos tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
há dom de sabedoria, há dom de mestre, há dom de profecia, há dom de cura. A uns é dado um dom, a outros é dado outro dom. O versículo 11 de 1 Coríntios diz que o Espírito opera todas as coisas e reparte particularmente a quem quer. A questão aqui com Elias não era questão de dom, era obediência. Era obediência. Se você tem o dom de louvor, Elias tinha de profecia. Se você tem o dom de mestre, Elias tinha de profecia. Se você tem o dom de pregar, Elias tinha de profecia. Se você tem o dom de amar, Elias era de profecia. Se o seu é de fé, Elias era de profecia. O que eu quero dizer é que assim como Elias foi usado por Deus, você também pode. Assim como Elias confiou e não olhou para as circunstâncias, nós também devemos confiar e não olhar para as circunstâncias. Você, meu irmão, nós somos também dotados de dons dados pelo Senhor, mas para que o Senhor nos leve a outros níveis, de repente é preciso passar por determinadas circunstâncias que nós não podemos reclamar, não devemos reclamar, mas confiar no Senhor. Todas as vezes que eu vou pregar, eu busco diante do Senhor. Olha, isso faz parte quando você prepara a mensagem, faz parte da preparação, claro, sempre com oração. Eu trago uma ilustração. Hoje o Senhor falou no meu coração: comece com a palavra e termine com a palavra. Filipenses capítulo 4 diz assim, o versículo 6, presta atenção no recado do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, com ação de graça. É nos braços do Senhor que você tem que estar. É diante de Deus que você tem que colocar. O seu problema, a sua luta, a sua dificuldade é diante do Senhor que você tem que pôr. O versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Às vezes você sofre porque você deixa entrar no teu coração coisas que não é de boa fama, amável, justo, honesto, puro, que tem alguma virtude e que tem algum louvor, porque você fica pensando coisas contrárias à palavra de Deus. Depois dessa palavra, depois deste texto que nós lemos, depois desta ministração, tudo depende da sua posição diante da circunstância, diante da luta e da dificuldade que você está passando. Pega essa palavra, leva ela para sua casa, leva ela para sua vida, passa essa semana, pense, rumine, guarde, crave ela no seu coração, deixe o Senhor te levar a outros níveis nesta noite. Você pode colocar a mão no coração? Eu quero orar sobre esta palavra e eu convido você a orar diante do Senhor aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo ministrou a você. Pai, obrigado, Senhor, por cuidar da tua igreja, por cuidar de cada um de nós. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja cuidando de cada vida que aqui se encontra. Que nesta noite nós possamos sair daqui tendo a certeza que o Senhor cuida de cada um de nós. Que o Senhor tenha olhado, ó Deus, as nossas orações, a nossa vida, as circunstâncias que temos vivido. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós tenhamos fé, que nós venhamos a acreditar, confiar em Ti, que nós não venhamos a olhar as circunstâncias achando que o Senhor não tem isso no controle. Ao contrário, ó Pai, que mesmo nas circunstâncias adversas, nas lutas, nós tenhamos a certeza que o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Pai querido, quando o Senhor estava no casamento, ó Deus, mesmo o Senhor estando no casamento em Caná da Galileia, faltou vinho. Mesmo o Senhor estando com os discípulos, ó Pai, no barco, teve a tempestade, mas em todas elas o Senhor cuidou, o Senhor agiu, o Senhor multiplicou, o Senhor abençoou, o Senhor acalmou a tempestade. O que eu aprendo, Senhor, nesta noite é que nós, independente do que aconteça na nossa vida, temos que estar com o Senhor, temos que
estar com Cristo, porque estando com o Senhor tomará conta de tudo. Que assim seja nas nossas vidas, ó Pai, que possamos viver desta forma, para que manifeste em nós a glória do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.